Se liga, gauchada, tranquilinho, eu sou Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio, vocês acompanhando aí pelas redes sociais. A gente tem o nosso programa completo no YouTube e no Facebook. E também tem os cortes que rolam aí no Reels do Instagram e no TikTok. Então segue a gente em todas as redes sociais, @LéoGauchão de Apartamento. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio para fazer uma conversa aqui, uma charla aqui junto com a gente, um dos grandes nomes da política aqui do Rio Grande do Sul, ele que veio do interior, né, sabe da lida do campo e hoje representa o pessoal como deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, já foi presidente da Assembleia também Legislativa. Eu tenho a honra de receber aqui Hernani Polo. Muito bem, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Tamo junto, parabéns pelo teu trabalho aí, Léo, o nosso gauchão de apartamento, né, que vem fazendo história e sempre mostrando, né, valorizando a cultura, a nossa tradição gaúcha, que é muito importante para todos nós e seguramente esse teu programa, né, tem esse objetivo, cumpre essa missão muito especial de nós levar sempre as pessoas, né, a importância da nossa história, valorizar o que sempre foi feito aqui pelos nossos antepassados, né, e projetar o futuro, né, sempre valorizando aí a cultura, o nosso tradicionalismo, que é uma coisa muito bonita e que a gente aprecia, né, e lá no Parlamento Gaúcho temos esse trabalho na defesa em apoio aí às tradições gaúchas. Bom, muito obrigado, muito obrigado. A gente aqui com o podcast ou também nas redes, com os vídeos, né, a gente tem um teor de humor, mas realmente o que tu falaste, eu pude presenciar isso vívido agora na Expo Inter, né, que a gente fez um trabalho lá andando pela Expo Inter e muitas crianças que acompanham pelo TikTok, por exemplo, falaram para mim que o primeiro contato com a tradição e com a cultura do Rio Grande do Sul foi através das minhas redes. Hoje eles gostam até de colocar uma pilcha, um chapéu, né? Por ter esse contato ali, que foi o primeiro contato deles com a tradição. Então eu fico muito honrado de poder ser esse elo hoje, né? Porque o gaúcho de apartamento, ele não é o gaúcho raiz, né? Mas ele é um gaúcho mais atualizado. Mas é uma forma de comunicação interessante, né? Porque muitas pessoas que vivem no meio urbano não têm aquele contato que eu tive, que eu tenho, por ser do interior, mas são gaúchos, são pessoas que vivem aqui no nosso estado. Então, acho que o teu programa e a forma como você faz a comunicação cumpre um papel fundamental. Acho que só nesse teu relato, né, de crianças, adolescentes, jovens, dizer que começar a usar pilcha ou conhecer a nossa cultura e a tradição gaúcha pelo teu programa, só por isso já está valendo muito a pena o que você faz. E nós temos que utilizar essas formas. Hoje, né, as redes sociais são uma realidade, então nós temos que utilizar da forma melhor possível como você faz. Então, fico muito feliz e muito honrado de estar aqui participando, né? Sei que muitas personalidades já por aqui passaram, né, da nossa cultura, da nossa música, né? Há pouco falamos com o nosso guri de Uruguaiana, né? Damos um abraço nele, uma outra grande figura aqui do nosso estado. Aliás, nós temos muitas personalidades aqui que sempre levam por onde andam e pelo trabalho que fazem o nome do nosso estado e sempre valorizando, né, no bom sentido a nossa cultura e a tradição gaúcha. É isso aí, Hernani. Boa, muito obrigado. Mas quero começar te perguntando, né, porque eu falei aqui na abertura do programa que tu veio do interior, tu é um homem do campo, né? Como é que foi para ti a tua infância, a tua adolescência no campo, lá trabalhando na lida mesmo, botando a mão na terra, e essa transição para a política, como é que ocorreu? Bom, eu sou nascido em Ijuí, mas sempre me criei no interior de Santo Augusto, lá na propriedade dos meus pais, que eles até hoje residem lá. O meu pai, a minha mãe faleceu há poucos dias, e eu sempre morei no interior. Nós temos uma propriedade rural lá, uma atividade lá no interior, que uma granja lá que produz milho, soja, trigo, uma produção de leite também, que é o meu irmão mais novo que toca a propriedade. Mas quando eu posso, sempre eu estou lá. Até o meu envolvimento mais direto com a política, eu estava lá produzindo, trabalhando, que eu fiz isso desde criança. Então a gente tem esse apego, essa paixão, essa ligação,
né, de uma vida toda com a agricultura, com a pecuária, com o campo, né, produzindo alimentos. E eu sempre, desde criança, né, por essa ligação dos meus pais, lá com o tradicionalismo, eu sempre fui muito envolvido com CTG, dancei na invernada artística do CTG Pompílio Silva, lá de Santo Augusto. Ah, é? Sempre gostei muito de rodeios, participo de rodeios até hoje, mas na época de criança, né, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo tradicionalismo, pela cultura, pelos CTGs, porque eu tenho uma convicção de que esse meio, o meio tradicionalista, ele cumpre um papel fundamental em construir uma sociedade melhor. Por tudo que se faz dentro de um CTG, numa cavalgada, num rodeio. Quer dizer, ele é um encontro de gerações e eu gosto muito disso. E eu trouxe isso para a política. Quando eu acabei me envolvendo, né, eu tive o meu pai que foi prefeito lá da cidade, minha mãe foi vice-prefeita, eu comecei como vereador lá de Santo Augusto, e depois como deputado estadual, tive um tempo aqui como chefe de gabinete do deputado Jerônimo, que é um amigo, um conterrâneo nosso. E quando eu assumi como deputado estadual, uma das bandeiras, né, que eu já desde o início sempre defendi foi a nossa cultura e a tradição gaúcha. Né? Por essa história, por essa ligação que eu tenho desde berço, de criança, sempre com o meio. E aí, hoje como a deputado estadual, eu quis muito te trazer aqui porque tu é um dos deputados que trabalha em prol da cultura e da nossa tradição, porque tu tem alguns projetos que eu achei sensacionais, todos os projetos, e quero te dar o parabéns por valorizar a nossa cultura, né? E eu quero citar 3 projetos aqui que eu acho de extrema importância aqui para o Rio Grande do Sul, né? Que tu encabeçou essa luta, né? Tem o projeto que foi apresentado do Ronco do Bugio, né? O Ronco do Bugio, ele tem ali em São Francisco de Paula e... São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Os dois, né? São Chico, de Paulo e de Assis. Isso. E aí uma música que realmente é daqui, né? Que é porque a gente tem aqui a vaneira, né? Tem outros tipos de música que são derivadas, né, de outras culturas, mas aqui que foi criada aqui 100% gaúcha mesmo, é o Ronco do Bugio. E tu entrou com um projeto, levando até para Brasília, inclusive. Na verdade, eu acho que é importante relatar tudo que a gente defende na Assembleia, no meu caso como deputado estadual e os outros colegas, é porque você tem alguma ligação, alguma origem. Então, uma das bandeiras que eu defendo lá é a agropecuária, o agro, por ser agricultor, por vir do campo e ser alguém ligado ao campo. Um outro segmento que eu defendo lá é o apoio às pessoas com deficiência, especialmente com as APAES. Por quê? Porque eu tenho um sobrinho meu que é deficiente. Então, tem uma motivação que eu também trabalho lá defendendo as pessoas com deficiência. E na cultura e tradição gaúcha, como eu relatei, por sempre viver dentro de um CTG, de um rodeio. E por isso que a gente acaba se vinculando e auxiliando. Nós somos uma força a mais, nós temos outros colegas que trabalham lá também, mas a gente sempre procura priorizar e dar toda a atenção ao meio, ao segmento. E isso que você relatou aqui, Léo, exatamente surgiu, né, de uma demanda que veio do Giovanni Grisotti, do repórter Farroupilha, que ele também faz um trabalho, um ativista aí da nossa cultura e da tradição gaúcha, e nós buscamos unir forças entre São Francisco de Assis e São Francisco de Paula, porque há uma disputa sadia no bom sentido, né, de quem e de onde é o Ronco do Bugio, porque os dois municípios têm, né, como o seu, digamos assim, mote, o Ronco do Bugio. E ele realmente é um ritmo nosso daqui, é o único ritmo genuinamente gaúcho que foi desenvolvido, que foi criado aqui, tem toda uma história, né, que está sendo agora buscada, resgatada, porque a ideia nossa é fazer o tombamento do ritmo do bugio como patrimônio aqui do nosso estado. E para isso tem uma série de etapas. Então, o que nós fizemos foi chamar os dois municípios, as lideranças dos municípios que têm essa história, são músicos, a Secretaria Municipal da Cultura dessas duas cidades, e aproximamos com o IFAM aqui do estado, né, que é o órgão responsável para fazer exatamente o processo de tombamento. Sim. Nós temos a condição de fazer por lei,
mas a lei é um processo muito mais simples. O que nós queremos é um resgate histórico e cultural do ritmo do bugio, para que nós tenhamos o tombamento em âmbito estadual e depois, na sequência, em âmbito federal. Ah, que legal. E aí sim, a lei na Assembleia Legislativa ela vem como um complemento. Mas o que vai fazer o tombamento mesmo, digamos assim, com todas as... com toda a história, com toda a memória do surgimento do ritmo do bugio, é o IFAM aqui em nível estadual e depois também em nível nacional, para que a gente possa tombar, valorizar, né, e também mostrar, não só para o Rio Grande, mas para o Brasil e para o mundo, esse ritmo criado aqui no nosso estado. Então a gente está muito envolvido nisso, nós aproximamos, fizemos já reuniões, o pessoal das cidades estão buscando subsídios, enfim, toda a história, porque você tem que documentar isso, não é uma coisa assim simples, leva um tempo. É verdade, mas nós começamos a dar os primeiros passos para que a gente tenha, né, assim que possível, esse ritmo do bugio tombado como patrimônio aqui do nosso estado e patrimônio nacional, e isso vai ajudar a valorizar a nossa música e a nossa cultura gaúcha. Pá, que legal, Hernani. É um baita projeto. No momento que isso se concretizar, tá, qual a importância desse projeto para o Rio Grande do Sul? Olha, a importância é a valorização da música de quem trabalhou desde o início na concepção do ritmo do bugio. E eu acho que isso coloca o nosso estado, né, num patamar mais elevado, mostrando e valorizando, porque estamos trabalhando em cima do ritmo do bugio, mas isso, de certa forma, valoriza a nossa música gaúcha. Os músicos aqui do estado, que, aliás, né, é uma outra ação que nós, alguns meses atrás, desenvolvemos aqui na Assembleia Legislativa, que é da valorização da música e dos músicos aqui do estado. Sim. Esse segmento sofreu muito com a pandemia, você acompanhou, né, Léo, a dificuldade dos artistas gaúchos, porque de uma hora para outra tudo parou. Tudo parou. E foram os últimos a recomeçar. Então foi um pessoal que sofreu muito. E eu pude, como presidente da Assembleia na época, como secretário de Agricultura lá atrás, a gente sempre também buscou valorizar a música e dar espaços dentro da Expo Inter, em todos os momentos aí para os músicos nossos, mas na época da presidente da Assembleia veio a pandemia e eu vi de perto o sofrimento e o drama que os músicos, que a classe musical e artística passou aqui no estado. E de certa forma, exatamente, e de certa forma, essa categoria é vista por uma parcela da sociedade até de uma forma assim, como se, bom, quem não faz nada toca música, é músico. Pelo contrário, eles têm uma profissão e eles fazem aquilo que eu considero importantíssimo, né? Porque a convivência entre as pessoas, ela ajuda, faz bem para o corpo, para a alma, para a nossa mente. E os músicos, eles fazem a animação desses eventos, sejam bailes, festas. Eles estão ali trabalhando para divertir as outras pessoas. Sim. E se privando, inclusive, de estar com a sua família. Exato. Porque normalmente é final de semana, é sábado, sexta, domingo, né, que os músicos, os profissionais da música não estão com as suas famílias e estão em locais divertindo as pessoas. Sim. Né? Então, é um segmento que merece todo o nosso respeito e consideração e sofreu muito com a pandemia. Nós procuramos ajudá-los aí de toda a forma, né? Inclusive conseguimos viabilizar a caravana Farroupilha virtual naquele período para poder ajudar esse pessoal, uma parte pelo menos aí. E agora o que a gente acompanhou nos últimos, né, nessa retomada agora, foi o que aconteceu em alguns eventos, em algumas feiras e exposição. Você contratar, trazer artistas de fora e deixar os nossos aqui sem dar a oportunidade. E eu acho que isso não é justo, não é correto. Não tem nada a ver com boicote ou impedir os artistas de fora que venham aqui para o estado, né? São bem-vindos, até porque nós queremos que os nossos saiam daqui também tocar em outros estados e outros países, como temos músicos gaúchos que fazem isso, mas é dar no mínimo espaço de igualdade. Então a gente fez uma grande mobilização na Assembleia Legislativa de conscientização, junto com a FAMURS, com as associações comerciais, para que nas feiras e eventos, quando se faz a parte cultural e musical, se dê oportunidades aos músicos aqui do estado. Sim. Pelo menos em igualdade de condições, porque são pessoas que têm famílias aqui, que aquilo que eles ganham de cachê vão gastar aqui no nosso estado, aqui, vão investir aqui, vai ajudar a nossa economia. Movimenta a economia, né? A cultura movimenta demais a economia. O pessoal não tem ideia, às vezes, assim, porque não é só o músico que está ali. É todo tem toda uma equipe, tem toda uma organização.
E esse segundo projeto que tu mencionou aqui da música, eu acho importantíssimo. Até lá na Assembleia, no evento, teve a participação do Borghettini e do João Luiz Correia lá junto. Né? Edson Dutra, o Guri de Uruguaiana esteve lá, o João Luiz Correia, que é um grande parceiro, na verdade ele é da Confraria da Música, e o João Luiz Correia tem essa preocupação também, e eu achei bacana que, se tu pegar esses artistas de maior expressão, eles já têm uma carreira consolidada, já estão numa situação muito mais de conforto do que outros artistas que estão começando. Então essa mobilização e essa presença desses nomes, como João Luiz Correia, Edson Dutra, Guri de Uruguaiana, estava lá o Daniel Hack, Erlon Pericles, é muito mais para ajudar aqueles músicos que estão começando. Porque se nós não valorizar os músicos nossos aqui, e não estou falando exclusivamente da música gaúcha. Nós temos músicos aqui de bandas e bandinhas, né, da música popular do Sul aqui, que tem Rainha Musical completando 50 anos de história, 100 anos de história, o Rainha Musical. Né, tem os atuais, Flávio Dalcin, nós temos uma raiz JM muito forte na Rogério Magrão, na música de bandas e bandinhas e outros ritmos. Nós temos artistas aqui, músicos que tocam outros ritmos de música, e nós queremos que todos sejam valorizados. Claro. E se nós não fizermos isso, nós vamos estar aí tirando muitas vezes aquela condição de crianças que têm o dom da música irem para esse caminho, porque eles não se sentem valorizados. Né? E por isso que eu acabei, né, mobilizando aí, fizemos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa para mostrar, para que aqueles que organizam os eventos que contratem os artistas nossos, até porque são cachês bem menores comparados com artistas nacionais, né? Então você pode valorizar muito mais pessoas daqui, né, que estão trabalhando aqui e criando uma expectativa futura para essas crianças. Tem o Muriel Gaiteiro, por exemplo, lá de Não Me Toque, um menino de 9 anos que ele toca uma gaita que é algo assim impressionante. Eu conheço. O Muriel Gaiteiro. Né? Nós temos aí várias crianças que têm esse dom, essa habilidade, mas se eles não vêem uma perspectiva futura, daqui a pouco vão para um outro caminho, vão abandonar a música. Sim, porque não vê carreira ali, né? Não vê possibilidade de apresentações e tal, né? Exatamente. Então, acho que isso é importante. E essa valorização também, ela tem que acontecer pelas rádios para tocar, porque para as pessoas pegar gosto pela música, elas têm que ouvir. Então, as rádios têm um papel importante. O teu programa, novamente, Léo, né? Que você faz aí, como o Gaúchão de Apartamento, esse podcast do Tamo Junto, isso ajuda muito, porque as pessoas começam a ouvir a música gaúcha, ouvir as músicas aqui do nosso estado, e começam a pegar gosto e começam a participar de eventos quando tem artistas gaúchos tocando. Então tudo isso é um processo, né, que você vai criando. Aquele hábito para poder valorizar, enfim, a nossa música aqui e os músicos, obviamente, aqui do nosso estado. Claro. É porque quando vem esses eventos, vão pegar de um nicho assim, sertanejo, tá? Esses sertanejos hoje, os cachês são milionários, né? Vai de $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Então os produtores trazem esses artistas para cá, e é muito importante ter os artistas gaúchos, que são cachês infinitamente menores, não vai fazer diferença para o produtor, para o empresário, mas vai fazer toda a diferença para o cenário da cultura e da música gauchesca aqui. Porque além de ter esse fator econômico, quem vai assistir lá um evento, vai pegar, por exemplo, um sertanejo, vai ter a apresentação lá de um cantor, daqui, por exemplo, o próprio João Luiz Correia, um baitaca, enfim, pessoas que de repente não têm esse contato com a música tradicionalista, vão ver aquele artista e tipo, mas esse artista é bom também. E o artista que está vindo para cá também vai ter essa visão, né? Então vai abrir portas para ver esse intercâmbio, né? Exatamente. De levar os artistas do sul para o centro do país, que é uma coisa que aqui a gente já eu conversei com vários cantores aqui, artistas, e eles sentem essa necessidade, essa dificuldade das portas se abrirem para a música aqui do gaúcho para o centro do país. Daqui. Perfeito. Então, tendo esse intercâmbio, vai com certeza abrir portas, né? Esse foi o objetivo da nossa mobilização, porque tudo é um processo, não é de uma hora para outra, ou virando uma chave que você resolve tudo. Você tem que começar a falar, conscientizar, mostrar a importância, porque esses artistas que vêm de fora, e muitas vezes vêm em shows privados, que
né? Tem cobranças de ingresso, tudo. E isso é bom, porque esse intercâmbio também faz bem, né? Mas a gente focou também naqueles eventos que têm recursos públicos, muitas vezes que são as prefeituras que aportam recursos para viabilizar eventos, que nesse cenário se valorize, no mínimo de forma igualitária, os artistas aqui com os de fora que são contratados. Né? Porque aconteceu em alguns eventos, claro que é a minoria, mas praticamente todo o recurso de shows foram para artistas de fora e não foi contratado artistas aqui. Eu acho que isso não é correto, né? Considerando que os que estão aqui têm famílias aqui, gastam no comércio daqui, tem as suas, né, as pessoas que trabalham na organização desses eventos são gaúchos, são pessoas daqui. Sim. Então acho que a gente tem que ter no mínimo esse equilíbrio, né? E quando se puder valorizar o máximo possível os nossos, isso vai ajudar muito a nossa música, os nossos músicos e a nossa cultura gaúcha. E exatamente o que você falou, no momento que vem esses shows de maior porte em nível nacional, que você conseguir colocar um artista junto, cantando aqui, independente do ritmo, mas obviamente da nossa música gaúcha, que é o nosso carro-chefe, você vai estar dando oportunidades e daqui a pouco despertando a possibilidade de que esse artista, em um show em outro estado, também leve o nosso músico aqui do Rio Grande do Sul. Então acho que é um trabalho bacana de valorização e que tem que ser continuado. A ideia agora, né, em breve, fazer novamente uma mobilização. A gente não pode fazer com que essas coisas caiam no esquecimento, a gente tem que estar sempre relembrando, né? E foi muito legal porque a FAMURS, que representa todos os prefeitos do estado, as prefeituras, elas sempre estão apoiando, as prefeituras apoiam as feiras e eventos. Sim. As associações comerciais, através da Federação, também esteve conosco, porque elas ajudam na organização dos eventos. Então, no momento que os organizadores têm essa consciência, as coisas começam a andar melhor e seguramente os artistas, independente de maior relevância ou aqueles que estão começando de menor porte em feiras menores, terão a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né, mostrar a sua música e crescer na carreira. Então esse foi o objetivo da nossa mobilização. Muito bom, muito bom. Até vou abrir um parênteses aqui sobre a importância desse projeto, Hernani, porque eu fiz um vídeo que a gente está lançando nas redes sociais agora, que eu gravei durante a Expo Inter, tá? E era uma pesquisa muito, muito simples. Eu peguei 3 papéis, assim, a gente colocou lado a lado, em cada um dessas folhas, um cantor nacional, sertanejo, e um cantor gaúcho. Botamos ali o Luan Santana, por exemplo, e o João Luiz Corrêa. Botamos o Gustavo Lima e o Baitaca. Botamos ali o Michel Teló e o... Quem era o outro que nós colocamos? O Borghettino, tá? E aí eu fui perguntar para as pessoas me dizer qual era o nome público lá que estava lá. Peguei gaúcho piochado, assim, mas uns gaúchão. E mostrei quem era. Os sertanejos, todo mundo sabia o nome. E dos cantores gaúchos, o João Luiz Corrêa, o Baitaca e o Borghettino, alguns acertaram. Outros não sabiam quem era. E você pegou nomes de expressão aqui do estado. Né, da alta, digamos assim, já com uma carreira consolidada e consagrada, já exatamente. Da música. Pois é. Então, e os públicos mais jovens não têm essa noção nenhuma não sabem, eles só sabem dos sertanejos, porque a cultura, vamos dizer, não é pejorativo dizer, mas parasita que se colocou, vamos dizer, do sertanejo aqui. E aí, os jovens, hoje, eles têm acesso mais à música que vem do centro do país, né, do que a música gauchesca. Então esse foi um experimento que eu quis fazer dentro da Expo Inter para mostrar o quão as gerações estão ligadas, e não só dos jovens. Eu peguei pessoas já com mais idade também e não sabiam quem eram os artistas gaúchos, mas sabiam os nacionais. Né? E isso veio de uma ideia que a gente estava frequentando ali a Expo Inter, e não uma crítica também, mas só uma constatação que existem os bailes dentro da Expo Inter, e as músicas que estavam tocando dentro dos bailes eram músicas sertanejas, músicas até outros artistas como Anitta, enfim, né? E não músicas tradicionalistas. E a visão que eu tive de pessoas de fora falaram, olha, eu vim aqui para a Expo Inter, né, sou de fora do estado, queria conhecer a música gaúcha, mas eu estava só ouvindo música que eu já conheço. Eu queria ver a música gaúcha. Isso mostra exatamente esse teu relato aí, o quanto trabalho a gente tem pela frente, porque nós temos que
criar uma forma e, como eu disse, não tem uma receita pronta, a gente tem que construir isso e trabalhar na conscientização para valorização. Vamos pegar um exemplo também, que acho que os bons exemplos têm que ser trazidos para a gente copiar, se for o caso, o Nordeste. Eles valorizam o forró. Sim. Lá é tocado. Você toca lá outros ritmos de música? Com certeza também. Mas o forró, ele tem aquele espaço, digamos assim, aquela marca lá do Nordeste. Sim. Que é isso que nós precisamos ter aqui. Quer dizer, a nossa identidade, ela precisa ser preservada e valorizada. E isso acontece como? Rodando músicas em rádios, programas como o teu, falando, oportunizando aos artistas tocar numa feira como a Expo Inter. Né? Não que não se possa permitir que outros ritmos sejam tocados. Acho que não se trata daqui de boicotar ou impedir, mas que se priorize, que se valorize, que se dê o espaço máximo possível e que se rode música gaúcha, porque é dessa forma que nós vamos fazer com que as pessoas gostem da nossa música. Sim. Por que elas gostam de um ritmo, de um outro ritmo, sertanejo, qualquer outro ritmo? Porque elas ouvem na rádio e começam a ouvir e gostar. E vamos ser sinceros, muitas letras, nada contra aqui, não é também uma crítica, mas uma constatação, muitas letras de música que estouram e fazem sucesso, de ritmos aí como sertanejo, elas não têm conteúdo nenhum. Nós temos as músicas nossas gaúchas aqui com letras riquíssimas, que contam uma história, que relatam um fato, um acontecimento. Então são letras bonitas, são músicas boas de ouvir, né? Mas por que muitas vezes as pessoas não valorizam ou não... Porque não escutam, roda pouco. Então, numa feira como a Expo Inter, devia tocar mais a música gaúcha, tá mais presente, né? E é dessa forma que a gente vai... ela estava presente ali no palco principal, ali teve muitas atrações de grandes nomes ali, família Guedes ali, sim. Jorge Guedes e família, o João Luiz Correia. O palco de shows é só músicos gaúchos, né? Mas o que você se refere é que dentro, internamente... Os bailes que acontecem à noite ali nas confraternizações... Era basicamente isso, eu ouvi de várias pessoas, né? Porque como gaúcho de apartamento, o pessoal falou, eu acho que a maioria aqui é de apartamento, porque de noite eu queria ir num bailão para escutar até não só música tradicionalista gaúcha, mas própria música de bailão mesmo, como alguns são fãs, né? E os caras falaram, não tem, tava tocando Anitta, tava tocando Pablo Vittar, tava tocando essas músicas sertanejas, funk, e não estava tocando música de bailão, não estava tocando música gauchesca, e eu queria conhecer dessa vertente, né? Porque justamente o que tu disse, quando tu vai ao Nordeste, o forró é super valorizado, e a cultura predomina lá, em todos os ambientes, em todos os momentos. É o pessoal tocando forró. Na beira da praia, o pessoal vendendo os repentistas, ou o pessoal tocando forró. Então, e aqui no estado está se perdendo essa ligação com a nossa tradição, com a nossa música. Então, esse projeto vem muito a calhar para a gente poder... Na verdade, isso, o que a gente está fazendo, tanto no ritmo do bugio, quanto na música e nos músicos, não é, na verdade, nenhum projeto de lei para determinar, mas é um movimento de conscientização, de chamar aqueles que organizam eventos e mostrar que a gente precisa valorizar o que é nosso. A gente precisa, porque fazendo isso, nós estamos valorizando pessoas que são artistas, que são músicos aqui do estado. Sim. E principalmente mantendo a nossa identidade. Tu vê, vem pessoas de fora, a nossa música muitas vezes ela é mais valorizada por algumas pessoas de fora do que os nossos aqui. Então verdade. Eles vêm de fora para ouvir a nossa música e a nossa música não roda aqui. Sim. E é uma música bonita, uma música apaixonante, a música gaúcha, a música nativista. Como eu disse, são letras maravilhosas, assim, que relatam uma história, que contam um fato. E por isso que eu sempre, quando posso, né, estou escutando músicas aqui do nosso estado. Claro que a gente ouve de outros ritmos também, né? E não é o caso, como eu disse, de proibir, de boicotar ou de impedir, mas é de buscar valorizar na maior intensidade, no máximo possível, a nossa música aqui do estado, a música gaúcha. Sim. Hernani, usando esse exemplo do Nordeste que tu colocaste aqui, lá no Nordeste tem eles já estão, acho que, um passo à frente nessa questão da cultura lá, né? Aqui a gente ainda está aprendendo a transformar a nossa cultura e tradição
em possibilidades de turismo, em possibilidades de ganho financeiro mesmo, né, de uma atração mesmo, né? E lá também tem o Centro de Tradições Nordestinas lá, né? Então, aqui nós temos o CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, que eu acho, na minha opinião, que é muito pouco valorizado, né? Eu acho que aí a gente já conversou várias vezes com muitos líderes aqui da música e que defendem a nossa cultura. Acho que a gente tem um espaço, sem dúvida, ainda bem interessante para explorar, no sentido de ter estruturas aqui. Por exemplo, agora tem o acampamento Farroupilha, que é um local maravilhoso. Vem muitas pessoas que se encantam com aquele ambiente. Sim. Mas ele é temporário. Nós tínhamos que ver uma forma de ter um espaço, talvez, obviamente, não do tamanho do acampamento Farroupilha, porque não tem como se manter isso permanentemente, mas ter um espaço tipo o acampamento Farroupilha que fosse ficar o ano todo. Sim. Né? Um local que quem viesse visitar o estado pudesse conhecer, pudesse estar lá visitando, porque é uma coisa assim diferente e muito legal, né? Estou falando do Harmonia aqui, mas o acampamento Farroupilha tem em centenas de cidades do nosso estado que fazem a comemoração do 20 de setembro, do mês Farroupilha. Então, acho que nós tínhamos que criar um ambiente, né? Eu sei que a Prefeitura agora de Porto Alegre já fez a concessão ali do espaço lá do Harmonia, me parece que tem alguma coisa prevista, nós tínhamos que ter lá uma quantidade de acampamentos permanentemente, né? Com restaurantes, com uma churrascaria, para que quem vier visitar o estado, os turistas que vão para a Serra, que vão para, enfim, né? Hoje nós temos a Rota das Oliveiras, que está crescendo muito principalmente na campanha aqui na zona sul do estado, né, e também em Gramado nós temos aí espaços bem bacanas aí com relação às oliveiras, para quem viesse para o estado pudesse conhecer também um mini acampamento Farroupilha, diria assim. Isso. Né? Um acampamento numa menor proporção, não é mini no sentido diminutivo, mas no sentido de tamanho menor do que o acampamento Farroupilha, mas que ficasse o ano todo. Acho que seria muito bacana, né? Porque as pessoas teriam a oportunidade de ver a nossa cultura, o peão, a prenda lá. Assim como no aeroporto, né? Tem o gaúcho aqui que ele faz um trabalho importante, o gaúcho do aeroporto, até conhecido, e eu acho que nós tínhamos que ter lá no aeroporto também um espaço lá, um gaúcho, uma prenda, recebendo com chimarrão as pessoas que vêm de fora, porque daí tu chega e tu já te depara, né? Porque é bonito a nossa pilcha, né? Eu também, quando posso, ando pilchado. A nossa pilcha é uma indumentária bonita. Sim. Né? E ela precisa ser mostrada. Então, acho que no aeroporto deveria se ter um espaço lá, né? Um espaço mostrando a nossa cultura gaúcha, assim como ter um local aqui em Porto Alegre, né? Falo da capital ou em outras cidades também, mas normalmente os turistas chegam até a capital e se deslocam para outras regiões. Para pelo menos passar 1 ou 2 dias quando vem aqui para o Rio Grande do Sul, fazer esse turismo, conhecendo a nossa cultura gaúcha, que eu acho que seria isso também uma forma de valorizar, porque ali vai estar o churrasco, a culinária, o músico cantando, tocando, é um processo também de divulgação da nossa cultura gaúcha, da música. É exatamente esse o ponto, né, Hernani? Porque hoje, quando o turista vem de fora e entra no nosso estado, ele vem normalmente a Porto Alegre. Não que seja de praxe todos, né, mas a maioria desembarca em Porto Alegre. E quase não fica aqui. E quase não, exato, porque não fica. Tem um atrativo. Agora nós temos já lá o Embarcadeiro, que é um local bacana para o pessoal ficar. Mas se a gente tiver outras atrações, nós vamos, inclusive, isso vai ajudar a rede hoteleira de restaurantes aqui da capital, um atrativo para o turista ficar 1 ou 2 dias aqui em Porto Alegre. Ou na chegada, ou depois que visitar a Serra Gaúcha, ou fizer a turnê. Então, acho que esse é um grande desafio e que vai trazer receita, vai ajudar a economia da capital e do nosso estado, consequentemente. Porque tu imagina, o cara vem pra cá, fica 1, 2 dias aqui, ele vai gastar com hotel, ele vai gastar com alimentação, ele vai ir visitar um lugar onde tenha a nossa tradição ali, porque isso no Nordeste acontece muito, tu para na cidade só para conhecer, ir nos restaurantes típicos para comer, visitar um centro de tradições lá para ver como é que é a dança, como é que é a música. Então aqui a Harmonia pode ser sim esse lugar,
né? Isso foi até colocado em pauta aqui junto com o César Oliveira, uma ideia que nós tratamos aqui da possibilidade, né? Seria, acho que interessante, também trazer para o Parque Harmonia a estátua do laçador, porque hoje ela fica ali no aeroporto e não é um acesso muito, né, o pessoal passa a ver visibilidade só na passagem. Só na passagem, de parar ali, né? E se for ali no Harmonia e tiver toda uma estrutura, que a ideia da concessionária ali, a GAN3, de ter casas típicas da colonização italiana, da alemã e tal, de todas as etnias que colonizaram o Rio Grande do Sul, para conhecer da cultura, mas também ter uma gaúcha onde tem ali a nossa... Isso é um baita projeto. E se pudesse trazer, eu acredito que seria interessante também o laçador estar ali. Tu cria esse circuito, porque hoje o turista, quando vem, ele chega no aeroporto, como tu disse, não tem uma visão da nossa cultura. Aí ele vem pro hotel aqui, ou vai direto já para Gramado, Canela, que é os dois principais pontos turísticos, ou vai para Bento Gonçalves para fazer ali a rota dos vinhedos, ali o Vale dos Vinhedos, ou vai para a zona ali pro Vale das Oliveiras ali e tal, mas ou vai para Cambará, mas não tem, tipo assim, aqui um atrativo para conhecer. Perfeito. E aqui é a base do, né? Eu acho que está se avançando nessa direção, mas temos que consolidar esse espaço. Eu considero isso também fundamental, porque vai mostrar exatamente a nossa cultura e a nossa história, e vai ter um espaço para aquelas pessoas que vêm de fora conhecer. E hoje muitas acabam vindo aqui no estado, andando nesses lugares que são muito bonitos, né? São lugares lindos, aí a Serra, enfim, várias, né? A Rota das Oliveiras, mas não conhecendo, não tendo contato com a nossa cultura gaúcha, com o peão, com a prenda, com o CTG, né? Não passando dentro de um CTG. Então, acho que isso é um desafio. Aliás, falando em CTG, Léo, aí sim um projeto que eu protocolei na Assembleia, que está tramitando, já tem parecer favorável, que inclui os CTGs com invernadas artísticas no programa Nota Fiscal Gaúcha. O programa Nota Fiscal Gaúcha é um programa do governo do estado, já criado há muitos anos, há muito tempo atrás, que destina parte... ele estimula o cidadão gaúcho a pedir nota fiscal. CPF na nota, senhor. Exato, exatamente. E uma parte desse valor é destinado para entidades assistenciais. Né? Então, as entidades apresentam projetos, a paz, hospitais, apresentam projetos e recebem valor do programa Nota Fiscal Gaúcha. E eu propus um projeto, protocolei, incluindo os CTGs com invernadas artísticas para poder, a partir de apresentação de projetos, acessar esses recursos. Hoje são na casa de 30 milhões por ano. Porque esses CTGs que têm invernadas, normalmente sempre estão com muitas dificuldades. E as crianças que dançam lá, nem todas têm condições de pagar. Muitas são crianças que não têm, né, uma condição de pagar a mensalidade, e mesmo assim os CTGs acolhem e dão, né, a oportunidade para essas crianças aprender a dança gaúcha, as danças. E você tem custo de indumentária, do professor de música, e muitos CTGs pararam com as invernadas por não ter recurso financeiro. Então, esse projeto, ele cria a possibilidade dos CTGs que têm invernadas artísticas, não é abrir para todos os CTGs, né? Porque a ideia, num primeiro momento, é exatamente dar a oportunidade a esses que têm invernadas artísticas com crianças, porque também é um projeto de inclusão, né? No momento que uma invernada artística traz crianças, adolescentes, jovens, você inclui, né? Você, além de ensinar música, você ensina princípios, valores, respeito, disciplina, que é o que, né, dentro de um CTG se valoriza muito, e você está tirando muitas vezes crianças de estarem aí envolvidas com drogas, com álcool, com outras coisas tão, né, nefastas aí na nossa sociedade, essas crianças estando dentro de um CTG numa invernada artística. Então, é um projeto que está tramitando na Assembleia, eu acredito, né, que vamos ter a aprovação dele lá, né, e a partir daí, então, essas entidades tradicionalistas, né, que têm invernadas artísticas, poderão apresentar projetos ao programa Nota Fiscal Gaúcha e ter recursos aí para manter essas invernadas. Então, isso também
é uma forma de nós ensinarmos aí as crianças as nossas músicas aqui da cultura gaúcha. Que baita ideia. Parabéns pelo projeto. Isso surgiu, tu sabe que surgiu da frente parlamentar dos vereadores em defesa da cultura e da tradição gaúcha, que tem uma frente parlamentar. Sim. E o Giovanni também participou dessa construção. Era o vereador Deuli, na época de Lajeado, que nos trouxe a ideia. Hoje é a vereadora Rose Grins, lá de São Luís Gonzaga, que é a presidente. Então foi uma ideia que essa frente parlamentar dos vereadores nos trouxeram e nós transformamos isso num projeto de lei e apresentamos na Assembleia e já está tramitando por lá também. Baita ideia, porque quem vive a realidade dos CTGs hoje sabe da dificuldade que é tocar um CTG adiante, né? Porque realmente o gaúcho ele tem amor à tradição e à cultura para participar de um CTG, porque o custo de um CTG é altíssimo, né? E são famílias que estão ali. O CTG ele propicia isso, né? Dentro da sua essência, um ambiente familiar, de construção de princípios, de assim, valores. São poucos os lugares que são lugares assim de confraternização, das pessoas se divertir. São poucos os lugares que ele tem a característica como um CTG tem ou como um rodeio. Porque ali tu tá o neto com o vô, o pai com o filho. Tu tem pessoas de colo, de poucos dias de vida, até pessoas com 90, 100 anos convivendo no mesmo ambiente. Sim. Porque tem lugares que às vezes é mais público jovem, ou mais público idoso, não tem a família, ou tá o filho, ou tá o pai num evento, mas num CTG, num rodeio, é o encontro de gerações, literalmente um encontro de gerações ali, e de famílias. Sim. É um ambiente muito familiar. Então isso é uma coisa bacana, porque valorizando isso, você vai estar nós estaremos ajudando a construir uma sociedade melhor no futuro. Né, com respeito, disciplina, hierarquia, educação, né, que é uma coisa tão importante e necessária para a nossa vida. Né? Isso independente do credo, da cor, do partido político. A educação ela tem que ser da melhor forma possível, porque ela forma uma sociedade melhor. E dentro de um CTG, na cultura gaúcha, se preza muito isso e se valoriza muito a educação, o respeito, a disciplina, né, a obediência. Então, acho que é um segmento que a gente precisa apoiar, incentivar, e por isso que, né, até pela minha ligação, mas por convicção também, por onde estiver e passar, sempre estarei aí defendendo, ajudando, né, e sendo um soldado sempre na defesa aí da nossa cultura e da tradição gaúcha. Que bom que temos políticos que valorizam a nossa tradição, Hernani. Que bom, porque nosso estado ainda tem muita carência nesse aspecto, né? E tu está sendo a voz aí dos tradicionalistas, aí, ajudando com esses projetos que nós falamos aqui do Ronco do Bugio, que vai transformar isso num patrimônio cultural, né, para o Brasil, né? Então isso vai valorizar com certeza os artistas que tocam esse ritmo também. A gente comentou aqui, agora está acontecendo nesse momento, nessa semana agora, lá o Ronco do Bugio em São Francisco de Paula, né? Está tendo o evento lá. Inclusive, vou aproveitar e vou falar que eu vou estar com o meu show lá dia 14 agora de setembro. Vou estar fazendo lá no CTG Rodeio Serrano, lá que está acontecendo agora o Ronco do Bugio. Eu vou estar lá fazendo o meu show lá do Gauchão de Apartamento. Quem quiser da cidade ou da região, vai lá, aproveita. Legal, bacana. Fazer o meu e é exatamente esse trabalho. A gente está em âmbito estadual aqui com o IFAI e com o IFAM em âmbito nacional. A gente está trabalhando concomitantemente, né? E precisamos fazer o tombamento em nível estadual, depois em nível nacional. Claro que o embasamento para o tombamento em nível nacional já aqui em âmbito estadual, ele já vai ser trabalhado isso, né? E aí já vamos avançando. Então é um processo que vai ser um pouco demorado, lento, mas já damos os primeiros passos aí para a gente poder um dia chegar lá. Isso aí. E aí também a questão, nós comentamos aqui dessa inclusão, né, só fazendo um resumo do que a gente já conversou, né, essa inclusão dos artistas dentro dos eventos nacionais, eu acho que isso vai abrir grandes portas, né, porque a gente tem hoje assim, um destaque que eu dou em especial, que foi até a internet, as redes sociais que fizeram ele popularizar novamente com uma música que foi o Fundo da Grota, o Baitaca, né? Hoje ele virou um sinônimo do Rio Grande do Sul, assim, os artistas sertanejos nas lives durante a pandemia
cantaram muito o Fundo da Grota, inclusive alguns artistas, como o próprio Gustavo Lima, recebeu o Baitaca lá para cantar em alguns eventos, né? Então isso foi já essa transição muito importante para a gente, isso. mas a gente tem que levar outros. Claro. Né? Nós tivemos aqui, por exemplo, pega o Renato Borghetti, um que fez shows aí em quase 50 países, né? Então um músico super consagrado. Outros grupos gaúchos aqui, o Serranos, né? Serranos, que andam por todo o Brasil, os Monarcas, João Luiz Correia, que hoje toca muito fora daqui, né? O Baitaca, recentemente com esse sucesso. Então nós temos, citando alguns, tem outros também, mas a gente precisa mais, e isso, uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Vai desencadeando. Então, que bom que surgiu, e o Baitaca fazendo agora, recentemente, inclusive, foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a medalha do Mérito Farroupilha, que há poucos dias atrás o João Luiz Correia também recebeu, o Guri de Uruguaiana também recebeu, e o Gildinho dos Monarcas, enfim, vários já artistas gaúchos receberam merecidamente. Então, quanto mais destaque nós tiver de músicos gaúchos fora, em outros estados e países, mas nós vamos estar enaltecendo e valorizando a nossa música aqui do estado, né? Então isso é uma coisa bacana, assim como a música de bandas que a gente falava, né? Nós temos hoje conjuntos que tocam Santa Catarina, Paraná, essas músicas de bandas e bandinhas que eu tô com um projeto lá transformando em música popular do Sul, né? Para dar uma característica a essa música, né? Criar uma denominação. Porque hoje, muitas vezes você pede, o que tu toca? Toco banda, bandinha, não tem uma definição. Então, também é pedido aí do Pino, dos atuais, do Flávio Dalcin, a gente protocolou um projeto transformando a música de bandas e bandinhas em música popular do Sul. Né, para dar uma denominação. Uma identidade a esse segmento, que são também grupos que tocam muito fora daqui. Né? E quanto mais sucesso nós tivermos com artistas gaúchos, com músicos gaúchos, mais oportunidade nós estaremos dando a jovens, crianças que gostam da música e que têm esse dom e esse talento. Eu vou até fazer uma análise também falando desse tema, né, Hernani, que grandes nomes da música tradicionalista, eu acompanho muito a agenda dos amigos aí, dos cantores e tal, e vejo que eles fazem muito show em Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, lotado de show na agenda deles, e aqui no Rio Grande do Sul, pouco. Por que eu vejo isso? E isso é uma constatação que eu tive circulando pelo Rio Grande do Sul, e que é verdade. Lá para fora, quando o gaúcho tá lá, ele quer ver esses artistas, então ele vai nos eventos, ele vai assistir, valoriza muito mais a presença de um artista gaúcho lá. Exato. Lá. E aí, quando esse artista gaúcho vai tocar um baile aqui, o pessoal não vai. Porque, não, eu vou, não vou porque ele tá aqui, outro momento eu vou e acaba não indo. Então isso é uma coisa que os gaúchos têm que mudar o pensamento também, de quando tiver um cantor aqui tradicionalista fazendo um baile na cidade, enfim, vai lá também prestigiar ele, porque o pessoal de fora prestigia demais, e daí tu vê a agenda desses artistas grandes, eles estão só para fora. Aqui para dentro do estado, poucos eventos. Então eu acho que esse projeto também vai valorizar isso, vai incentivar isso, do pessoal consumir mais os artistas daqui, valorizar mais o artista, né? Porque não é só bater no peito e dizer assim, eu gosto de música gaúcha, mas daí também não vai ver. E já o contrário das músicas de bandinha. As músicas de bandinha dos bailões, eles lotam aqui, o pessoal vai, é fiel, vai ver mesmo, e quando vai para fora do estado nem se fala também, é estouro. Exatamente. Né? Então tá faltando isso pra música gaúcha, a tradicionalista. O pessoal tem que fazer a mesma coisa que nem faz com as bandinhas, vai prestigiar lá, vai prestigiar também. Tu vai pegar um baile de bandinha, tem 4, 5 mil pessoas lá dançando aqui no sul. Aí tu vai num baile de música gaúcha, olha, para botar 500 pessoas é difícil. Né? É muito difícil. Eu vejo pelos CTGs. Mas tudo isso vai também, viu, Léo, de um processo desde a educação. Inclusive tem já várias escolas, isso é uma coisa legal também que está se trabalhando, e temos que intensificar mais, você colocar no currículo escolar a nossa cultura gaúcha. Sim. Né? Mostrar a história, a tradição gaúcha, e aí inclui a música, porque para você gostar, você tem que ser estimulado a isso, né? Sim. Então, já tem vários municípios incluindo no currículo, na grade escolar, nas séries iniciais, a cultura gaúcha, e aí junto com a cultura vai vir a música, porque no momento que a criança
lá quando começa, né, nos primeiros anos na escola, ela gostar disso, seguramente a grande maioria vai gostar pro resto da vida. Sim, e aí tu vai estar começando a estimular lá da base, lá das crianças. Né? Não só música, como eu disse, mas a história gaúcha, a cultura gaúcha. É legal isso, porque isso você vai perpetuar e vai levar para gerações futuras, sob pena de ir se perdendo isso. Sim. Então nós temos que... Né, porque é uma cultura e uma história muito rica, muito bonita nossa. Sim. E que ela precisa ser trabalhada. Então a gente tem que trabalhar em âmbito municipal, lá nas escolas municipais, em nível estadual também. Tem que se dar mais espaço, mais valorização e ter pelo menos um momento durante a semana que os alunos, os estudantes tenham esse contato, né, e fiquem sabendo aí da nossa história, da nossa cultura e consequentemente também da nossa música aqui gaúcha. Isso. Eu acho que isso é muito importante, não só na Semana Farroupilha, que acaba acontecendo, das escolas colocarem o tema, né, da Revolução Farroupilha, contar a história, falar das tradições, permanente. Mas durante o ano, ser permanente. Exatamente. Eu tive, um parênteses, né, estive antes da pandemia, inclusive numa escola estadual, no municipal aqui de Porto Alegre, recebi um convite lá para conhecer as crianças e tal, e falar sobre o momento da Revolução Farroupilha, da Semana Farroupilha. E aí eu fiquei muito feliz, Hernani, quando eu cheguei nas salas de aula, e eu fui numa específica que tinha um aluno especial que estava junto, né, na mesma sala de aula com as crianças ali, que virou um grande amigo meu, que é o Lorenzo, que ele é autista, né? Então hoje ele... Enfim, não vou comentar muito sobre ele, mas falar sobre o que eu vi no quadro negro lá, que a professora estava explicando, a diferença do gaúcho raiz de apartamento. Então estava lá o tema, as crianças escrevendo, né? O gaúcho raiz gosta de churrasco feito no fogo de chão e tal, o gaúcho de apartamento gosta de fazer na air fryer e tal, e tinha vários pontos pontuados ali. E aí tava ali os representantes, né, da Gaúcho Raiz, eles colocaram alguns artistas da música, como o João Luiz Correia, Baitaca, o Guri de Uruguaiana, e o Gaúcho Apartamento, o Léo. Então eu me senti muito lisonjeado disso estar sendo passado para as crianças na escola. Mas eu conversei com a professora e disse, olha, isso é uma coisa que tinha que ser colocado ao longo do ano, né? E ela disse que ali aí as crianças vestidas de prenda, de gaúcho. Uma comparação, digamos assim, você fica comparando o gaúcho raiz com o gauchão de apartamento, mas o objetivo final é o mesmo lá na frente. É o mesmo. É só uma forma de comunicação diferente, Sim. Até para atingir um público, né? E aí que eu, mais uma vez, te cumprimento aí pelo teu trabalho, porque com essa tua forma, com esse teu programa, né, e a maneira como você faz essa abordagem, você busca crianças, jovens, adolescentes, pessoas, enfim, que talvez não estariam linkadas e ouvindo a nossa história e a nossa tradição gaúcha. Sim. E fazendo isso, né, e tendo esse contato, são pessoas como te relatar lá, que vão usar a bota, a bombacha, a pilcha, né, gostar da música gaúcha. Então isso é muito bacana. Acho que é um trabalho que é legal e não deve, como você falou, ser pontual ou somente momentâneo, sim permanente. Sim. Hernani, quero te agradecer muito por esse papo. Eu acho que construiu demais aqui pra gente hoje, ainda mais que a gente está no mês Farroupilha, né? Falar sobre esses projetos que tu tá à frente, né? Colocando para valorização da nossa cultura, da nossa música, né? Dos CTGs também para auxiliar, né? Eu acho que é muito importante termos um político que pensa, né, na nossa cultura, que está à frente desses projetos, para levar isso para as próximas gerações, né? Que isso é o mais importante. Esses projetos, principalmente ali das invernadas, que está incluindo as crianças, trazendo crianças para dentro do CTG. Defesa dos rodeios, né? Acho que isso também é uma coisa bacana, faz parte da nossa história, a gente tem que preservar isso. Claro que os cuidados tem que se ter e todo mundo, ninguém desconsidera isso, né? Do bem-estar animal, do cuidado com os animais, que são sempre bem tratados, com, enfim, os profissionais, os médicos veterinários acompanhando, mas também é uma outra luta e uma bandeira nossa lá. Nós temos que, né, valorizar esse tipo de evento, de
de momento que os gaúchos têm, né? Seja no rodeio, numa cavalgada. Bonito foi agora, há poucos dias lá, a geração e distribuição da chama crioula lá em Canguçu. Um negócio maravilhoso, né? As pessoas andando a cavalo, buscando a chama, mantendo aquele orgulho de ser gaúcho, aquela coisa, aquela tradição nossa, né? Histórica já de muitas décadas que acontece aqui no Rio Grande. E então essa defesa sempre está muito presente no nosso trabalho como deputado estadual no Parlamento Gaúcho. Perfeito, é isso aí. Hernani, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, por poder compartilhar com os nossos espectadores, os nossos ouvintes aqui, esses projetos e sobre a tua história também, que é uma história incrível aí de vida e de luta, né? Então, só tenho que te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi uma grande honra, uma satisfação poder conversar contigo aqui hoje. Também agradeço aí o espaço, a oportunidade, muito feliz de estar aqui, né? E mais uma vez, parabéns aí pelo programa, né? Sei que tem milhares de telespectadores que nos acompanham aí, e acompanham o teu programa, o podcast Tamo Junto, né? E essa figura aí do Gauchão de Apartamento, que já é uma personalidade do nosso estado, seguramente já está na história aqui do Rio Grande, né? Por esse teu trabalho que você faz aí, que você iniciou, teve, né, essa liderança, esse protagonismo, e a gente precisa valorizar isso também, reconhecer e destacar, porque você está trabalhando, né, pelo futuro do nosso estado, pelas crianças, pelas pessoas, para mostrar o quanto é importante valorizar, conhecer, né, e reconhecer a nossa cultura, e a nossa história e a nossa tradição gaúcha. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aí, até uma próxima. Então tá bom. Gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast, e hoje eu tive essa honra de receber aqui no estúdio o Hernani Polo, né, que é um deputado estadual, foi presidente da Assembleia e falou sobre aqui esses projetos incríveis que estava fazendo a valorização aqui da nossa cultura no Rio Grande do Sul. Eu quero deixar aqui para vocês, lembrar para vocês de deixar um comentário, deixa uma pergunta aqui se está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, deixa um like também aqui pra gente, compartilha esse conteúdo para chegar a todos os cantos do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também, né? Segue a gente aí nas redes sociais, @Léo, o Gauchão de Apartamento. E qual a tua rede também, Hernani? O teu... Hernani Polo, das redes sociais. Hernani Polo. Hernani Polo. Pode nos seguir também, a gente tem lá todo o trabalho que a gente realiza no Parlamento Gaúcho, então estamos aí também nas redes sociais aí, também divulgando aí o trabalho que a gente faz pela cultura, pela tradição, pela a nossa agricultura, né? E também as demais atividades que a gente desenvolve no Parlamento Gaúcho. É isso aí, então segue lá o Hernani Polo, segue @Léo Gauchão de Apartamento. Mais um lembrete, no meu site gauchãodeapartamento.com.br tem a agenda de shows completa, viu? Em breve eu posso estar na tua cidade, então dá um conferes lá, entra lá no meu site, porque a gente está agora dia 14 de setembro fazendo lá em São Francisco de Paula, que é a terra do Ronco do Bugio, né? Eu vou estar fazendo o show lá dia 14, vou estar lá dia 17, eu estou em Santa Maria fazendo o show lá também no Teatro 13 de Maio. E a agenda completa tu encontra no site, para quem sabe eu posso estar aí em breve na tua cidade, então segue lá. Feito, gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí.